Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, que tem causado muitas divisões nas igrejas, que tem causado muita confusão, muita discórdia, muitas desavenças. E muitas pessoas têm interpretado, têm emitido opiniões sobre esse assunto, até mesmo tratados teológicos sobre esse assunto de uma maneira totalmente distorcida, de uma maneira totalmente alheia ao que realmente a palavra de Deus nos diz a respeito desse assunto. E é preciso que busquemos esclarecimento. Não tem como fugir desse assunto. Mais cedo ou mais tarde eu teria que falar sobre isso. Até porque atualmente eu estou numa denominação cuja grande maioria, principalmente seus líderes, tem uma opinião bem formada, bem concreta, bem objetiva a respeito disso e certamente poderá referendar, poderá apoiar tudo aquilo que eu estou dizendo. Porque tudo aquilo que eu direi nesse vídeo está na palavra de Deus e com base em meus próprios depoimentos da minha vivência. Para quem não sabe, já tenho 45 anos, então eu acompanho muita coisa na minha vida. Eu acredito que por meio da experiência, minha experiência de vida, eu possa contribuir de alguma forma para sanar muitas dúvidas, porque existem muitos adolescentes, jovens e até mesmo adultos que têm dúvidas a respeito desse assunto e é preciso que essas dúvidas sejam solucionadas, porque se nós não buscarmos na Bíblia, se nós não buscarmos na igreja, nas opiniões de pessoas tementes a Deus, um respaldo, uma base sobre o tal jugo desigual, as pessoas vão no mundo, vão buscar um fora. Se a igreja não esclarecer, se as lideranças eclesiásticas não esclarecerem aqueles que estão com dúvidas a respeito disso, as pessoas buscarão dúvidas fora e o estrago certamente será terrível, como tem sido terrível na vida de muitas pessoas. Então, o que é o tal jogo desigual? Eu jogo, para começar, jogo é aquilo que vocês estão vendo na miniatura desse vídeo. É um instrumento usado no meio rural, que atualmente é tudo eletrônico, é tudo maquinário assim, mais moderno, mas antigamente em algumas comunidades mais do interior ainda se vê isso, que é uma peça de madeira a qual normalmente se colocam dois bois, ou dois cavalos, ou dois burros, enfim, dois animais de tração, dois animais de carga e que puxam o arado ou qualquer coisa. Então o jugo é usado que haja para que tudo seja o trabalho que foi feito na terra ou qualquer outro trabalho assim rural seja feito de uma maneira melhor maneira possível. E quando há um desequilíbrio no jogo, tanto do lado como do outro, o trabalho não é bem feito. Então é por isso que veio o apóstolo Paulo, meu xará apóstolo, usou a analogia do jogo desigual, que quando o jogo é desigual, o resultado não é bom. Então, o que se refere a esse jogo desigual? Eu não estou falando aqui, o jogo desigual não se refere apenas a casamento, namoro, enfim, relacionamento entre homem e mulher, relacionamentos amorosos, enfim, mas também com relação às nossas amizades, qualquer pessoa com a qual nós nos relacionamos e também a lugares que nós frequentamos, ambientes aos quais estamos acostumados a ir. Por exemplo, se você costuma frequentar shows seculares, casas noturnas, baladas, enfim, e você diz temer a Deus, você participa de cultos nas igrejas, atividades nas igrejas, você está praticando jogo desigual. Por quê? Porque são dois ambientes completamente diferentes, dois ambientes, eu diria até opostos, se pararmos para pensar, porque a luz jamais combina com as trevas, a luz e as trevas jamais se misturam. Então devemos ter a consciência de que conforme o texto bíblico, ao qual certamente a maioria já está relacionando o título desse vídeo, vamos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, que é o texto principal. A maioria, só de bater o olho no título desse vídeo, já deve ter ido para esse texto. E esse texto diz assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial. Belial, no caso, é uma divindade pagã. Ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Aqui está se dirigindo aos cristãos fiéis. E
Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, no caso do versículo 17, saí do meio deles, apartai-vos, não diz respeito apenas a igrejas, denominações, como muita gente imagina, mas diz respeito também a qualquer ambiente, qualquer local onde você não vê a presença de Deus, onde você não consegue ter comunhão com Deus, onde você percebe que o próprio ambiente faz com que a sua carne aflore, você acaba sendo seduzido pelos prazeres do mundo, por aquilo que o mundo oferece para você, e acaba se tornando também porta aberta à ação do inimigo, à ação do diabo na sua vida. Então você deve se manter longe, afastado desse local, desse ambiente, desses no caso até mesmo eventos, qualquer entretenimento, ou mesmo programas de televisão, música secular, enfim, qualquer coisa que afasta você da comunhão com Deus e faz com que você não tenha mais prazer nas coisas do reino de Deus, em servir a Jesus Cristo com suas palavras e atitudes, e tudo isso se torna julgo desigual, porque está afastando você da comunhão com Deus, está abalando a sua vida espiritual. Então, gostaria só de deixar mais alguns textos bíblicos para esse assunto no vídeo não ficar muito longo. Mencionar aqui também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta, se você convive com uma pessoa que não é temente a Deus e se deixa influenciar por ela, você acaba se afastando, você acaba se extraviando. Porque nós cristãos, nós filhos e servos de Deus, filhos de Deus por adoção, por meio do sangue de Jesus Cristo, se nós fomos chamados para sermos influenciadores e não influenciáveis. Nós devemos influenciar o mundo ao nosso redor com o Evangelho de Cristo, com a proposta que Jesus Cristo nos apresentou vindo a esse mundo, e os próprios patriarcas, profetas, enfim, toda a palavra de Deus nos apresenta propostas de vida diferentes daquilo que o mundo nos oferece. Então, quando em vez de influenciarmos o mundo com aquilo que Deus nos dá, nós somos influenciados por aquilo que o mundo nos oferece, nós estamos sendo infiéis a Deus, nós estamos caindo em julgo desigual. Porque não é errado ter amigos, devemos sim ter amigos, só que desde que esses amigos nos aproximem de Deus, desde que esses amigos nos mantenham em comunhão com Deus, porque a partir do momento que esses amigos nos afastam de Deus, eles não estão sendo nossos amigos de verdade. Então devemos tomar muito cuidado com as amizades que nós temos, com as pessoas com as quais nós convivemos, com as pessoas com as quais saímos, com as pessoas com as quais conversamos, porque nós devemos influenciar o mundo. Se nós quisermos ter amigos de fora da igreja, devemos influenciar esses amigos e para que eles sintam prazer, para que eles sintam a vontade, o desejo de estar ao nosso lado, servindo a Deus, cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor, e em vez de fazermos o contrário. Porque devemos ser usados pelo Espírito Santo para que esses nossos amigos, pessoas com as quais nos relacionamos, até mesmo familiares nossos, percebam que o ambiente onde eles estão é nocivo, ele é ruim para eles. E eles possam ter prazer em estar ao nosso lado, estar conosco, onde nós estamos na igreja, porque não apenas no local físico, templo, mas nós somos igreja. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nossos corações, nós somos igreja. Então, a nossa influência, o nosso linguajar, nosso vocabulário e em alguns casos também nossas roupas devem servir de testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas venham conhecer a Cristo e tenham um encontro real com Ele. E gostaria também de enfatizar, dando ênfase ao assunto que estou dizendo aqui, lendo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7, que é o básico assim. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas... então, leia a partir do versículo 5 para contextualizar. Efésios 5, de 5 a 7.
porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, que é aquilo que foi dito no versículo anterior, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Aqui fala de uma coisa também chamada rebeldia. A rebeldia é muito, desde praticamente os anos 50 principalmente, até hoje, eu acredito que hoje muito mais do que antes, a rebeldia é incentivada, é estimulada, até mesmo pela mídia, pelas músicas seculares, por artistas, por celebridades, enfim, a rebeldia se tornou moda, se tornou algo legal, algo prazeroso, maravilhoso, mas a rebeldia, a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, idolatria, então devemos nos afastar de qualquer rebeldia, de qualquer coisa que nos rebele contra Deus, nos rebele contra nossos pais, as pessoas que são responsáveis por nós e principalmente contra Deus. Porque, acho que se não me engano é lá na primeira carta de Samuel, não lembro exatamente o capítulo, em que Saul, ele quis oferecer sacrifícios, ele desobedeceu a Deus, mas quis oferecer sacrifícios. Mas aí Samuel diz para ele que o melhor é obedecer a Deus, no caso, do que sacrificar, que a rebeldia, a rebelião é como um pecado de idolatria, feitiçaria. E então devemos permanecer fiéis a Deus. Se Deus exige de nós fidelidade, devemos retribuir da melhor maneira possível, porque por meio da nossa fidelidade é que provaremos aquilo que Deus tem de melhor para nós, aquilo que Deus sempre tem o melhor para nós. Por melhor que seja, aparentemente seja aquilo que o mundo nos oferece, Deus sempre tem o melhor para nós. E por mais gostoso que seja satisfazer os desejos da carne, Deus sempre tem o melhor para nos oferecer. Porque mortificando nossa carne, nós estaremos provando das maravilhas que o Espírito Santo tem nos oferecer. E finalmente, eu quero concluir com um texto que, se não me engano, que no meu último vídeo devocional eu li, mas não custa nada reler, que é o texto da carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Vede, irmãos, peraí só um pouquinho. Então, Hebreus 3, de 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Portanto, gostaria de terminar somente dando meu testemunho, que eu fiz parte de uma denominação até 2006. Em 2006 eu conheci aquela que hoje é minha esposa. Nós éramos de denominações diferentes. E eu quis mudar para a denominação dela, por quê? Para nós ficarmos juntos, porque se nós ficássemos em denominações diferentes, aí eu não creio que se trate de julgo desigual, mas haveria um certo transtorno, uma certa dificuldade em conseguirmos conciliar nossas atividades em denominações diferentes. Então por isso que nos unimos, nós passamos a fazer parte da mesma denominação e hoje, no caso desde o ano passado, 2018, nós nos mudamos juntos para a denominação onde estamos agora, porque como marido e mulher devemos sempre fazer as coisas juntos, porque somos uma só carne. Da mesma forma, você que é casado ou casada, faça o que você tiver que fazer, faça junto com o seu cônjuge. E se tiver que mudar de igreja, mudar de denominação, mudem juntos. Não fiquem cada um em um canto, porque isso pode prejudicar o relacionamento de vocês. Então, eu falei sobre esse assunto porque muita gente certamente deve te perguntar: quando você é de uma igreja e a outra pessoa é de outra igreja, isso não pode prejudicar o relacionamento? De uma certa forma prejudica. Não que isso se trate de julgo desigual, cada caso é um caso. Mas se são denominações tementes a Deus, que confessam o nome de Jesus, que servem verdadeiramente a Jesus, e mesmo em igrejas diferentes da mesma denominação, existe essa dificuldade do casal conseguir conviver em harmonia, cada um estando num canto. Então, marido e mulher, na minha sincera opinião, eu creio que de acordo com a palavra de Deus também, devem estar sempre juntos, congregando na mesma igreja. Então, que esse vídeo possa ter edificado sua vida. Se você gostou, se esse vídeo tocou no seu coração, curta, compartilhe seus favoritos, com o meu canal. Deus abençoe, mande esse vídeo para quem precisa ouvi-lo. E até depois, se quiser.
Tchau.